Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos nós ao vivo mais uma vez, aqui abrindo mais uma semana de trabalhos no Opinião, não é? Uma segunda-feira, e abrindo também mais um mês de trabalho, que é o último mês do ano e parece que tudo voou neste ano de 2025. Tem mais um mês pela frente e cá estamos nós com mais um programa Opinião, com muita satisfação com você e para você, não é? Como você viu nessa tomada aberta aí, o Roveri está aqui, que é o comandante da nossa secretaria, na verdade, secretário de Estado de Segurança Pública, que comanda essa pasta tão difícil, não é? E vai falar aqui das conquistas do trabalho, que deve ser árduo, imagino eu, e prestar contas, né? Vamos tentar fazer ao longo dessa próxima uma hora um balanço daquilo que o governo tem feito, já que a bandidagem não para, não dá trégua. E a polícia militar, a polícia civil, as forças de segurança do Estado também não dão trégua, né? Estão ali. A gente sabe disso porque nós estamos sempre noticiando isso. Então, o Coronel Roveri está aqui com a gente e a gente vai estar falando ponto por ponto daquilo que for possível. Não é isso? Até que enfim ele veio, né? Porque a gente fica perturbando, azucrinando as ideias dele, até ele, de raiva, falou, não, vou lá agora porque não aguento mais. E aí, falou, Alice, fala para ele que eu vou. Aí já... E ele veio. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem mesmo. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos nós telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, razão maior pela qual estamos aqui, ó. Vamos completar 6 anos agora aqui, ininterruptos, sempre com uma boa entrevista ao vivo. O nosso Coronel Roveri já vinha aqui na época que vinha só o Mauro Mendes, ele ainda era ali, trabalhava diretamente com o governador, na Casa Militar, não é? E agora está vindo como secretário, já é a segunda vez que eu acho que ele vem aqui. Mentira, vem mais aqui, como secretário. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu, secretário? Eu gosto muito quando o senhor vem, porque é a oportunidade que nós temos de conversar diretamente com o telespectador, que é quem tem mais interesse nas informações de segurança pública, que, ao lado da saúde pública, é um dos assuntos que mais, assim, afligem, que mais interessam às pessoas, aos cidadãos. Eu falei de 6 anos aqui agora, para abrir o programa, 6 anos do programa Opinião, e nesses 6 anos nós temos várias bandeiras que a gente não abre mão delas. Uma é a questão da segurança em relação às mulheres. A violência contra a mulher, infelizmente, ao se pegar como, por exemplo, o Anuário da Segurança Pública de 2024, mais uma vez coloca o nosso Estado em situação que a gente não gostaria que fosse aquela, não é? Liderando aí em algumas situações, alguns tipos de violência, feminicídio e por aí vai. Eu sei, e tenho informação, que acaba de ser inaugurado, salvo engano, a nossa primeira-dama teve participação direta nisso, um gabinete que vai centralizar essas discussões a fim de que todas as forças de segurança possam unir seus trabalhos para realmente, quer dizer, para intensificar esse combate à violência contra a mulher. Ao lhe dar boa noite, eu gostaria que o senhor já comentasse isso para a gente abrir o nosso programa. É muito bom tê-lo aqui. Paulo, boa noite, obrigado pelo convite. É sempre uma grande satisfação estarmos aqui com você, professor Lorenberg também, né? Sempre com a proposição de levar esclarecimento, conhecimento a toda a população do que nós estamos fazendo, do que o governo do Estado tem feito na segurança pública durante esses 2 mandatos. E você tocou num ponto muito importante, Paulo, porque desde o início que nós estamos lá, e agora em janeiro, daqui 30 dias, vamos completar 3 anos à frente da Secretaria de Segurança Pública, junto com uma segurança agora reformulada, né? Mantivemos lá a delegada-geral da Polícia Civil, colocamos um novo comandante da Polícia Militar, um novo comandante no Corpo de Bombeiros e da mesma forma na Politec também, né? Dando aí uma repaginada aí de 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano para cá, dependendo de cada instituição, né? E de lá para cá temos alguns programas importantes,
que nós lançamos, né? E esse programa tocante diretamente à defesa da mulher, nós temos bastante trabalho realizado, Paulo. Nós, se pegarmos aí em 2021, que é o último dado, nós tivemos 62 feminicídios em 2021. Então, de lá para cá, no outro ano, tivemos 46, 47. Infelizmente, esse ano chegamos a 50 feminicídios. Desses 50 feminicídios, mais de 80% deles acontece dentro das residências. Infelizmente, alguém decide, sabe-se lá por quê, de matar sua esposa, sua companheira, sua convivente, ou uma ex-companheira ou uma ex-esposa também. Então, é um número bastante alarmante. Tem um dado importante, que nesse ano de 2025, nós já passamos de 16.400 medidas protetivas. Então, mais de 16.400 mulheres procuraram a ajuda do Estado e foram protegidas do Estado. Dessas 16 mil, é um dado fechado final de outubro, né? Final de outubro esse dado fechado. Então, o que acontece? Nós já temos um número maior, inclusive. Até final do ano a gente deve passar. Ano passado nós tivemos 17.910 medidas protetivas. Então, foram 17.910 mulheres que buscaram amparo, e esse amparo é uma grande rede de proteção. É uma rede de acolhimento, não é só polícia, não é só segurança pública, tem um trabalho da assistência social, como você bem disse, pela primeira-dama Virgínia Mendes, tem um trabalho de Câmara Temática de Defesa da Mulher, então nós temos lá poderes que participam conosco, como o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral do Estado, a OAB, as entidades de classe também nós chamamos para dentro dessa Câmara Temática, ela funciona uma reunião a cada uma semana, 10 dias, nós temos reunião dessa Câmara Temática, inclusive com a Justiça. Então, dentro desses 50 feminicídios que aconteceram esse ano, quantas tinham protetivas? Tinham 7 mulheres que tinham protetivas, dessas 16.413, que é o último dado que nós temos registrado. Então, olha o quanto o Estado vem fazendo. Você imagina se essas quase 16.500 mulheres não buscassem o auxílio do Estado, como seria essa cifra em Mato Grosso? Então, essa rede de amparo, essa rede de proteção tem feito muito. É claro que tudo tem que ser melhorado, tudo pode ser melhorado por essa grande rede de enfrentamento, Paulo. E como vai ser essa melhora, então? Justamente a pergunta que você nos fez. Será criado agora um gabinete dentro da Casa Civil, porque a Casa Civil vai ter interlocução com a Segurança Pública, tem interlocução com a Ação Social, tem interlocução com a Secretaria de Educação, vai fazer essa interlocução maior com os poderes e instituições, em qualquer nível, seja municipal, estadual ou federal. Então, nós vamos ampliar ainda mais essa rede de proteção. Nós, ano passado, em 2024, passamos por todas as regiões do Estado, todas as regionais, e são 15 regionais que o Estado é dividido. Que regionais? Regiões integradas de segurança pública. Nós passamos nessas 15 regionais, onde treinamos todas as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Politec, Polícia Penal, Socioeducativo, os CRAS dos municípios, Esse treinamento ele foi liderado, inclusive, pela primeira-dama Virgínia Mendes, que participava também ativamente desse treinamento e dessas viagens que iam levar conhecimento para as forças de segurança e para as pessoas que participam dessa rede de acolhimento. Para quê? Primeiro, para as pessoas saberem identificar, saber como fazer o atendimento para a mulher não ser, por exemplo, revitimizada no próprio atendimento. Então, essa é uma preocupação que o governo do Estado tem, essa é uma preocupação que nós temos na Secretaria de Segurança, é uma preocupação que a primeira-dama Virgínia Mendes tem, e como eu disse, ano passado, 17.910 protetivas. Esse ano já passamos de 16.400 protetivas, isso significa que as mulheres que estão procurando o Estado realmente estão tendo o devido acolhimento. Secretário, o senhor falou aí das protetivas, só que o senhor citou o mês de outubro. Eu vou lhe perguntar também, para agregar valor às informações que nós temos, até para a gente falar a mesma língua. Nós tivemos ao longo, Lorenberg, me ajuda aí, quem que teve aqui que falou um número, o outro falou outro número, de feminicídios. Um disse 52, outro 51. O 51, vou explicar, Paulo. Esse 51 foi apresentado esta semana passada no Tolerância Zero às Facções Criminosas e nós falamos sobre o feminicídio. Se você pegar quando foi lançado o Tolerância Zero, novembro do ano passado a novembro desse ano, você tem 51 feminicídios.
Quando nós pegamos o dado de 1º de janeiro deste ano até hoje, o número é 50. É até hoje, então? Até hoje. Não é até outubro, não? Porque Não. O número de feminicídios. O número de protetivas, ele está fechado até final de outubro. Obviamente, ele vai ter um fechamento agora em novembro. Hoje é dia 1º, então esse número vai ser fechado e consolidado. E ao final do ano, obviamente, nós vamos fechar um número, consolidar. Nós temos a expectativa que esse número, com certeza, ainda será maior do que as 16.413 protetivas já emitidas até o final de outubro. Só para protetivas, com fé em Deus, o número de feminicídio não vai aumentar. E ano que vem nós não vamos ter o desgaste de estar noticiando coisa ruim aqui, não. Esses marmanjos aí que acham que são supermens, que podem tudo. Vocês vão ver, ano que vem nós vamos estar em cima, não é? E você que está assistindo ao programa Opinião tem papel preponderante nisso tudo, né? É denunciar, denuncia, porque a polícia não é onipresente. Se você liga 190, é 188 a Polícia Civil, procura 197. Então o que você vai fazer? Denuncie, tá vendo lá a briga, o cara tá espancando a mulher, ou tá... 190 pode ser ligado, 181 também. 181, enfim, você pode denunciar, porque esse é o caminho, gente, não é? Porque tem aqui no município de Cuiabá, tem uma secretaria de mulher também, faça alguma coisa, viu uma viatura na rua, chama, porque senão a gente vai ficar fazendo de conta que não viu, daqui a pouco é mais um, como diria a música do João Bosco, está lá mais um corpo estendido no chão, é tudo que a gente não quer. Professor. Secretário, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui. Ganhamos todos nós ganhamos para falar exatamente sobre a segurança pública. Eu não conheço nenhum morador do estado de Mato Grosso que não elogia a Secretaria de Segurança Pública. Eu quero aproveitar, secretário, da sua inteligência, da sua sabedoria, da sua experiência, que desde 1998 ingressou-se na Polícia Militar. Teve uma carreira brilhante. Secretário, eu gostaria muito de pedir ao senhor uma reflexão, aproveitando todo o seu conhecimento e toda a sua experiência. Eu tenho aqui 3 matérias do jornal A Gazeta. Eu escolhi 3 trechos pequenos de cada uma dessas matérias e gostaria de um comentário do senhor. O primeiro trecho que eu destaquei está na jornal A Gazeta do dia 25 de novembro, escrito pela jornalista Aline Almeida, entre aspas. Estruturada como uma empresa, o Comando Vermelho em Mato Grosso tem 38 integrantes de mais alto escalão, dos quais 15 estão presos, ou seja, menos de 40%. Fecham aspas. A segunda matéria, secretário, que é do Jornal A Gazeta também, do dia 20 de novembro, a mesma jornalista Aline Almeida, entre aspas, é o primeiro parágrafo, trecho do primeiro parágrafo dessa matéria. Entre aspas, dono da 3ª maior taxa de mortes violentas intencionais entre os estados da Amazônia Legal. Mato Grosso tem 6 municípios entre os 20 mais violentos, conforme estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É de Vila Bela, da Santíssima Trindade, o posto de cidade com a mais elevada taxa trienal de mortes violentas, 136,10 mortes por 100 mil habitantes, com crescimento de 250% nos últimos 3 anos. Fecham aspas. A terceira matéria, do mesmo jornal A Gazeta, agora do dia 24 de novembro, com a mesma jornalista Aline Almeida. Entre aspas, está no primeiro parágrafo também. Entre aspas, principal facção criminosa em Mato Grosso, o Comando Vermelho está presente em todos os 142 municípios. O que chama a atenção o crescimento da organização criminosa no estado. Em 2020, a facção estava em 51% das cidades mato-grossenses, ou seja, 72 municípios. Em 2021, passou a ocupar 104 municípios,
73%. E em 2022 já estava em 81% dos municípios, ou seja, 115 municípios. E a partir de 2023 para cá, ocupa todo o estado. Fecham aspas. Gostaria muito, secretário, de um comentário do senhor, aproveitando exatamente a sua sabedoria, a sua experiência, o seu conhecimento. Professor, eu até puxei o dado aqui de Vila Bela para iniciar a resposta para o senhor. Ano passado nós tivemos 35 homicídios de janeiro a dezembro lá em Vila Bela. Este ano nós tivemos lá até ontem fechado 20 municípios. Estou falando de 15 homicídios menos. Praticamente mais de 40% de diminuição só em Vila Bela. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado às vezes com os dados, porque o fórum ele também publica dados de anos anteriores. Por exemplo, tem um dado esses dias que saíram do fórum, publicado 22 referente a 21. Então a gente tem alguns anos de publicações que ainda não foram feitas, né? Este ano de 2025, nós apresentamos inclusive semana passada, em relação ao ano de 2024, mesmo período. Desde que nós lançamos o programa do governo Tolerância Zero, nós reduzimos em todo o estado, não uma região ou duas, todo o estado de Mato Grosso, nós estamos com uma redução de 25% de homicídio em relação ao mesmo período do ano anterior. Né? Isso mostra realmente que estamos no caminho correto, que estamos no caminho de empregar os recursos para que a gente diminua esses índices. E aí tem vários índices criminais que esse programa ele vem apresentando realmente uma melhora, furto de veículos, roubo de veículos, recuperação de veículos, recuperação de insumo agrícola, a apreensão de drogas, por exemplo, nós saímos de... Teve um aumento aí de mais de 31% de apreensão de drogas, né? Então, nós chegamos a um número muito expressivo, mais de 51 toneladas nesse período, de novembro, no mesmo período, de novembro a novembro, o mesmo comparativo do ano anterior, que é o período que nós focamos na questão do Tolerância Zero. Para o senhor ter uma ideia, em 2014, o estado de Mato Grosso ele apreendeu 3,1 toneladas de drogas, o estado todo. Só o Gefron esse ano, nós não fechamos o ano ainda, já passou de 19 mil quilos. O estado todo já chegamos a 41 toneladas, isso com dado fechado do mês passado. Então esse é um dado importante porque nós temos o Observatório de Segurança que faz as observações e os dados estatísticos, porque muitas vezes o fórum ele publica, como eu disse, de muitos anos anteriores. E aí a gente pega uma estatística muito antiga e não referente ao período realmente que tem um investimento maior e que tem alguns programas, como por exemplo, Tolerância Zero Invasões de Terra. Ele é lançado em março de 2023, foram 61 invasões. Nenhuma delas durou 24 horas, o Estado foi lá, garantiu o direito à propriedade, a segurança jurídica e tem 100% de eficiência nesse programa. 23, você está falando aí. Março de 23 até hoje. Até hoje? Até hoje. Foram Quantas? 61 invasões. Nenhuma delas foi para frente, nenhuma delas prosperou. Todas elas o governo do Estado garantiu o direito à propriedade. Nós temos o programa Vigia Mais Mato Grosso, que também lança em março de 2023 e ele tem colaborado bastante à redução de índices criminais. Por que eu estou fazendo esse comparativo geral antes de entrar especificamente na resposta do senhor? Porque a gente tem programas para fazer esses enfrentamentos às facções criminosas, a qualquer tipo de crime, os crimes que acontecem diariamente, os crimes que acontecem no cotidiano. Essa defesa da fronteira, ela é feita por Mato Grosso, ela é uma obrigação do governo federal. Defender fronteiras internacionais, quem tem que fazer essa defesa, como nós vemos aí mundo afora, em qualquer país, quem faz a defesa são Forças Armadas. Só que nós não estamos de braço cruzado aqui no Mato Grosso. O governador Mauro Mendes nos determinou ter um investimento de mais de 20 milhões de reais por ano para defender a fronteira. E isso nós saímos de 2014, lá 10 anos atrás, de pouco menos de 1 tonelada, porque o estado inteiro foi a 3,1. 3.100 quilos de drogas apreendidas. O Gefron, um pouco menos de 1 tonelada. Para esse ano, nós já estamos batendo praticamente 20 toneladas, somente o Gefron, defendendo a fronteira, impedindo que esse tráfico aconteça. Se o senhor for colocar isso em números de descapitalização de facções criminosas, passa de R$500 milhão em valores de drogas, pasta base de cocaína, cloridrato de cocaína apreendidos. Isso somente as drogas, fora armas apreendidas, aeronaves apreendidas, caminhões, carretas apreendidos, fazendas a serviço do tráfico apreendida.
porque essas fazendas não estavam produzindo, mas serviam de depósito. O Brasil não produz cocaína, não produz maconha, não produz esse tipo de droga. Isso é produzido fora. E aqui usa de passagem e nós estamos fazendo essa blindagem. Com relação a essa expansão de facções criminosas, tem que olhar um dado histórico, né? A Aline, né, o nome da repórter, a Aline ela fez um recorte um pouco mais curto. Quando nós pegamos 2016, 2017, antes do governo Mauro Mendes, tiveram uma estratégia de pegar as lideranças do Comando Vermelho e distribuir em todos os presídios do Estado. Tá, qual é o resultado disso? O resultado disso é que as lideranças foram distribuídas nos presídios e começou a fazer cadastro de novos associados. Né? Então isso tem repercussão que vem desde lá de trás. Né? As facções criminosas não são uma questão só de Mato Grosso. Isso nasce quase 4 décadas atrás nos presídios dos grandes centros, principalmente na época no Rio de Janeiro. Tá? E eles vão se alastrando para o interior do país. Nós já temos facções criminosas do Brasil que se alastraram para outros países. Então não é somente em Mato Grosso. E é lógico que temos que fazer esse enfrentamento. Esse enfrentamento ele é feito. Aqui em Mato Grosso nós conversávamos, Paulo, um pouco antes aqui, você falava, ação do Rio de Janeiro. Ok, teve uma ação, foi muito importante essa ação, né? Mas lá eles têm que fazer todo um planejamento para entrar em algum território. Aqui é diferente, nós não temos nenhum território que a Polícia Militar, a Polícia Civil, as Forças de Segurança não entrem. Então não há essa necessidade de fazer aquele tipo de enfrentamento aqui em Mato Grosso. Porque nós fazemos diariamente o policiamento, investigações, descapitalização das facções criminosas. Nós temos muitas operações importantes feitas pela Polícia Civil. Há uns 20 dias atrás aqui em Cuiabá, desmantelamos aqueles sites falsos que aplicavam golpes, recuperamos 5 milhões de reais somente em uma operação. Teve uma operação no início do ano, foi feito por Sinop, pela Delegacia Regional de Sinop, onde foi preso e apreendido, pessoas, apreendidas aqui materiais de farmácia, uma farmácia a serviço do crime. Esses medicamentos, inclusive, foram doados para a rede pública, teve também uma descapitalização das facções. Então, esse é o enfrentamento que o governo tem feito. E tem feito muito, não só na capital, mas também no interior do estado. Então, o governo tem reagido, nós temos índices que mostramos na semana passada, eu acredito que os índices estejam com vocês também, né? Que isso reflete que os investimentos que são feitos na segurança pública estão dando resultado. Só isso basta? Não, tem muita coisa ainda que precisa ser feita, inclusive a melhoria da legislação. Né? Inclusive melhoria da legislação federal, isso não depende do governo do Estado, né? Isso é Congresso. Né? Então tem uma série de ações que tem que ser feita aí por outros poderes, mas para a gente fechar o assunto, o governo do Estado tem feito seu papel, tem investido bastante, tem trabalhado em todas as regiões. Nós temos hoje o distrito de Guariba, que pertence à Colniza, mais de 1.200 quilômetros da capital. O distrito de Conselvan, que pertence a Aripuanã. O distrito de Santo Antônio do Fontoura, que pertence a São José do Xingu. Eu estou falando 3 distritos que pertencem a municípios com mais de 1.000 quilômetros da capital. Muita gente talvez nem ouviu falar dessas localidades. Lá nós temos viaturas novas, unidades novas, temos fuzis, temos espingardas calibre 12, todos os policiais equipados com pistola Glock individual, temos armas não letais. Então, tudo que tem na capital, hoje nós disponibilizamos para os locais mais distantes do estado para não termos elo fraco. Esse é um tema que a gente vai dar continuidade a ele após o intervalo, porque é um assunto muito forte, polêmico, e é inevitável a gente abordar esse assunto, que é relacionado a essas facções. Antes de ir para o intervalo comercial, olha, perceba bem, antes de irmos, tem esse recado que a gente toda noite fala aqui, é para que você assimile, absorva. É que há 28, perceba, há 28 anos, o Grupo Gazeta de Comunicação realiza o Natal da Solidariedade. Nesse ano, o nosso tema é Aqueça um Coração, Compartilhe Amor. Isso mesmo, compartilhamos amor em forma de doação para famílias que mais precisam. É tempo de união, esperança e solidariedade. Convidamos você a fazer parte dessa corrente do bem com a consciência de que a cada doação você não está apenas entregando um item, mas sim um gesto de esperança. Você pode ajudar contribuindo principalmente
com alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, café e enlatados, brinquedos, roupas e calçados em bom estado e limpos para que possam ser usados de imediato. Estamos recebendo suas doações até o dia 12 de dezembro, na sede do Grupo Gazeta de Comunicação, na rua Professora Tereza Lobo, número 30, Consil. Informações 653612-6507, 3612-6190. Em todas as lojas Moda Verão, também no Rotary Clube CPA, na Escola Modelo, no Industriário 1 e Shopping Popular, Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Faça parte também dessa rede de solidariedade neste Natal maravilhoso que está aí, ó. Vamos ajudar, estender as mãos, abrir o coração, ajudando quem realmente precisa. Vamos ao intervalo comercial, 1 minuto e meio. A gente retoma aqui com o Coronel Roveri, secretário de Segurança Pública. Eis que estamos de volta aqui com o nosso programa Opinião. Estou olhando para a câmera errada e o Gersinho não fala nada. Estou olhando para aquela câmera ali. Eu olhei para aquela, tem que olhar para aquela ali. Olha, vamos para o GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br. O ex-governador de Mato Grosso, também ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que o tarifaço imposto pelos Estados Unidos causou um impacto maior na economia americana do que no Brasil. Para ele, a redução das taxas não foi para, aspas, agradar brasileiros, mas sim aliviar o bolso dos Estados Unidos. Durante o 3º Congresso Cerealista Brasileiro, realizado lá no Malai Manso, aqui em Chapada dos Guimarães, Maggi conversou com a imprensa e afirmou que havia acabado de voltar de viagem lá em relação ao país americano. Acabou de voltar dos Estados Unidos, segundo ele, onde os efeitos, de acordo com ele, os efeitos da inflação estão diretamente ligados às sobretaxas aplicadas ao longo de 2025. A tarifa de importação de 50% sobre produtos brasileiros, que passou a valer em agosto, marcou o ápice de uma escalada comercial iniciada em fevereiro e que misturou tensões econômicas e diplomáticas, desde o primeiro aumento sobre o ferro, também o aço, até a divulgação de mais de 694 itens isentos no fim de julho. O conflito evoluiu para um impasse que atinge setores estratégicos da indústria e também do agronegócio, o que acabou afetando aí os Estados Unidos. Tem mais detalhes sobre isso, inclusive com declarações do glorioso Blairo Maggi no GD. Dá um clique, www.gazetadigital.com.br. Vou nem pedir para o Lorenberg comentar isso, porque a gente tem que aproveitar aqui, porque tem muita coisa sobre segurança pública aqui com o Coronel Roveri, que é o nosso entrevistado desta noite. Eu vou pegar carona nas falas, na pergunta que o Lorenberg fez no bloco anterior. Secretário, entretanto, contudo, todavia, a sua explicação a gente entendeu perfeitamente, mas não podemos deixar de, pelo menos, crer, não é? Porque a gente está vendo a olhos nus que essas facções estão, a nosso contragosto, espalhadas, se não em todos os municípios do estado,
mas na grande maioria, hora disfarçadas de posto de gasolina, hora de um jeito, hora de outro, e inclusive, há quem diga, na política. E eu gostaria de saber se a inteligência da segurança pública, o serviço de inteligência, se ele não está a contento, equipado, preparado, e se está, de que forma que ele está trabalhando. Porque tem aí aquele das câmeras, queria até que você falasse sobre isso também, tem o serviço mais inteligente ainda, que é aquele mais minucioso. Eu queria que você dissesse um pouco sobre isso aí, como que é feito esse monitoramento para que vocês possam identificar e, quem sabe, até impedir que isso se alastre cada vez mais. Paulo, isso tem sido feito com um trabalho de inteligência, com tecnologia, com um trabalho científico, inclusive pela própria Polícia Civil nas investigações, calçado nas perícias da Politec, da Polícia Científica, para que tenha um caso concreto para levar à justiça. Para você ter uma ideia, nesse último ano, nós mais que dobramos o número de prisões no estado de Mato Grosso. Normalmente você tinha um aumento da taxa carcerária no estado de 1.000 a 1.100, máximo ali 1.200 todo ano, esse aumento, né? Nesse último programa, que nós lançamos o programa Tolerância contra as Facções Criminosas, nós, para mais que triplicamos o número das operações da Polícia Civil, saiu de 190 e alguma coisa para mais de 520. Eu estou falando de operações específicas das facções criminosas. As operações da Polícia Militar ostensivas em todo o estado aumentou muito. Nós tivemos um aumento de mais de 2.200 presos e nós não finalizamos o ano ainda. Então isso mostra que tem sido feito muito trabalho, tem se colocado, e é um trabalho que tem que ser qualificado, porque você tem que fazer a prisão e isso tem que ir à justiça e ter base legal para que possa haver uma condenação. Não é só, como eu disse, qualquer situação criminosa, delituosa, não é só o trabalho policial. Tem que existir o trabalho policial, tem que ter o trabalho científico, tem que ter as provas corroborando para que o Ministério Público ofereça a sua denúncia, que a Justiça aceite e consiga, ao final do processo, condenar essa pessoa que cometeu qualquer tipo de crime. Então, é um trabalho bem complexo, que envolve várias instituições e vários poderes, né? E mesmo assim, nós saímos aí na casa de 1.100, mais ou menos para 2.200, dobrando o número de pessoas presas. Por quê? Porque o trabalho está sendo feito. Esse trabalho, esse investimento que o governo faz nas forças de segurança, em todas elas, ele está sendo muito bem feito pelos nossos profissionais. O senhor falou aí, já te chamo, Nurenberg, só queria concluir esse raciocínio aqui, no bloco anterior, de números, não é? Só que o senhor usou 24, 25 não foi fechado ainda, números, por exemplo, de homicídios, apreensão de drogas, ainda não se tem os números fechados? Porque não terminou o ano, né? Pois é. Ainda falta dezembro, hoje é dia 1º. Nem parcial. Não, eu ia perguntar parcial. Nós temos dado fechado, que eu disse agora há pouco aqui, por exemplo, o número de homicídios, nós reduzimos aí cerca de 25% em relação ao ano passado. Aí esse 25 em relação a 24. A 24. Ah, entendi. Tá? 25 em relação a 24. São vários dados que você faz o comparativo de um ano com relação ao ano anterior. E de drogas também? Drogas aumentou. Nós, ano passado, nós apreendemos 41,5 toneladas, todo o estado de Mato Grosso. Ao fechamento do mês passado, nós já tínhamos batido 41 e ainda não terminou o ano. Então, com certeza, nós vamos passar a cifra do ano passado. Eu tenho uma dúvida aqui, que é o seguinte, será que, hipoteticamente falando, se as forças de segurança apreenderem, vamos supor que nesse ano, hipoteticamente falando, 20 mil toneladas, 20 mil toneladas, você falou 20, 40 você falou, né? 41 toneladas 41. São 41 mil quilos. Tá. Digamos que se apreenda 20 mil quilos esse ano. Nós já batemos 41. Não, tudo bem. O que eu quero chegar não é nem isso. Eu quero só perguntar o seguinte, será que isso significaria que seria uma queda na atuação das forças de segurança, do trabalho das forças de segurança, ou será que não é uma resposta já de que já não está tendo mais essa criminalidade lá? Paulo, quanto mais você apreende, mais demonstra que trabalhou. Então, se nós agora já empatamos com relação ao ano passado sem fechar o ano, demonstra que o serviço está sendo feito a mais ainda do que foi feito ano passado. É difícil não ter essa ideia de que não está tendo, né? Porque estamos na fronteira onde... Aqui é passagem. Mato Grosso é rota de passagem, seja para o arco sudeste ou seja para o arco norte. Essa droga ela vai de passagem para os grandes centros,
Como que chega a droga? Rio, Minas, São Paulo, Nordeste, ela vem de algum lugar. Então ela vem dos países andinos, passa por Mato Grosso ou por outros estados de fronteira, obviamente, e vão para esses locais, Perfeito. inclusive para Perfeito. fronteiras aí internacionais. Uma pergunta de leigo mesmo, porque eu sempre tive essa dúvida assim dessa. Por favor, Lorenberg. Secretário, o senhor, eu já falei no bloco anterior, e o senhor reafirmou, entrou na Polícia Militar em 1998, portanto tem 27 anos de brilhante carreira militar. E desde o dia 1º de janeiro de 2023, portanto, está à frente da Secretaria de Segurança Pública há 2 anos e 11 meses, completando hoje, exatamente hoje, 11 meses. E aí eu pergunto ao senhor, secretário, porque desde o primeiro bloco o senhor está fazendo um balanço do desempenho e um grande desempenho da Secretaria e da sua gestão. Eu pediria ao senhor, é possível, secretário, de tantos trabalhos realizados pela Secretaria de Segurança Pública, destacar um que mais destacou aos seus olhos, que mais se destacou, e o senhor citar e comentá-lo, e, ao mesmo tempo, observar o erro cometido. Citar esse erro e comentar. É possível, secretário? Professor, nós temos muitos índices que destacaram, né? Eu disse no primeiro bloco, eu falei sobre o tolerância zero a invasões de terra. Mato Grosso é um estado do agro, é um estado que, se fosse um país, seria o 3º país do mundo em produção, perdendo apenas para o Brasil, Estados Unidos. Mato Grosso seria o 3º em produção, à frente da Argentina, que é o 4º. Então, imagina, um estado que tem a sua característica do agronegócio, você não proteger a propriedade. Né? Isso causaria uma insegurança jurídica muito grande. Então a gente destaca esse programa porque é um programa com 100% de eficiência, é um programa que realmente garante o direito à propriedade, seja pequena, média ou grande propriedade. Né? Então o governador Mauro Mendes, me recordo, lá em março de 2023, bem no início, 3º mês da nossa gestão, nos chama lá no Palácio do Governo e determina isso, estava lá com as entidades de classe, era um anseio muito grande na época por isso, tinha algumas invasões acontecendo, algumas em eminência de acontecer, né, e lança esse programa. Criamos um procedimento operacional padrão, que é feito pela Polícia Militar e Polícia Civil, de forma integrada, as forças trabalham de forma integrada nesse programa. Temos o programa Vigia Mais Mato Grosso, que está levando câmeras de segurança pública, fazendo uma grande muralha digital em todo o estado. Nós já passamos de 18 mil câmeras em 129 municípios. Mato Grosso tem 142 municípios. Se pegarmos a proporção de 129, nós estamos falando de 90% do estado coberto com câmeras de segurança pública. E para o senhor ter uma ideia, na abrangência de aplicação desse programa, nas eleições que estivemos, as eleições passadas, foram utilizado o Vigia e disponibilizamos isso ao Tribunal Regional Eleitoral. Acompanhou em tempo real em todo o estado as eleições municipais. No segundo turno, aqui em Cuiabá, que teve segundo turno, nós não tivemos nenhum crime eleitoral, porque nós divulgamos esse trabalho da tecnologia no primeiro turno, não tivemos ninguém lançando santinho na frente de colégios eleitorais, ninguém com boca de urna, então praticamente nós zeramos os crimes eleitorais com a ajuda da tecnologia. São só 2 programas que nós citamos, tem muitos outros programas e ações. Você não falou do Vigia Mais, você não falou ainda da recuperação de carros, parece que foram quase 20 milhões de reais de recuperação de veículos. É o que eu falei, o Vigia Mais Mato Grosso é um outro programa que nós podemos destacar, porque ele tem uma série de aplicações. Nós, agosto desse ano, até o final de agosto, nós recuperamos a mesma quantidade de veículos que recuperou o ano passado todo. Então nós batemos 2024 em agosto de 25, na recuperação de veículos. Isso diminui o número de furto, diminui o número de roubo e aumentou o número de recuperação. São dados positivos também, que aí não é somente o programa Vigia Mais Mato Grosso, é a quantidade de policiamento ostensivo empregado no estado todo, são as investigações qualificadas da Polícia Judiciária Civil, inclusive com apoio do Vigia Mais Mato Grosso. Né? Como eu disse, nós temos 129 municípios cobertos, dos 142. Então, já nós devemos atingir a totalidade. É um programa novo, ele tem um pouco mais de 2 anos. Não é um programa tão antigo, se pensarmos a grande evolução que teve no estado, foi um programa muito bem aceito, que dá vários resultados. Na recuperação de veículos, na prevenção, na solução de homicídios,
né, na diminuição principalmente cidades pequenas, onde você tem aquela baderna, som alto, moto, que incomoda toda a população. Estrategicamente, essas câmeras ajudam a identificar e fazer aí a condução na questão sonora dessas pessoas que estão aí acima dos decibéis permitidos. Gente, como eu disse, é uma série de aplicações. Mandado de prisão em aberto, que também Mandado de prisão em aberto. Ano passado nós tivemos quase 50 pessoas somente na Arena Pantanal, nos jogos quando o Cuiabá estava na primeira divisão, que foram presos lá com mandados de prisão em aberto. Enfim, como eu disse, uma série de aplicações aí. Perfeito. São 2 programas muito importantes. Eu vou perguntar daqui a pouco, após o intervalo comercial, vou perguntar agora, ele responde depois do intervalo, se essa tecnologia toda que é muito bom, não tenho neofobia, neofobia é medo do novo, né? Se essa tecnologia toda aí não afugenta o investimento em material humano, ou seja, concurso público, para aumentar esse efetivo humano, né, dos nossos policiais, especialmente da Polícia Militar, que é o pessoal que vai no front ali. Ele vai responder após o intervalo comercial, a gente vai ali, 1 minuto e meio, já estamos de volta. Estamos de volta. O Roveri está aqui, nosso Coronel Roveri, que é o nosso secretário de Estado de Segurança. Esse Estado com dimensões continentais. Eu deixei uma provocaçãozinha no bloco anterior. É o seguinte: tecnologia tem, vigia mais, câmera aqui, câmera acolá e tudo mais e tudo. E o material humano, que na minha opinião é insubstituível, não é? Nosso efetivo ainda não é aquele que inclusive os patamares, não é, oficiais exigem. Como que está previsto isso aí nessa reta final da gestão reta final assim, do Mauro, mas depois tem o Pivetta, mas desse governo, como é que você está trabalhando isso? Paulo, você perguntou se a tecnologia afugenta, né? Realmente ela não afugenta a possibilidade de contratação de novos servidores. De 2019 até agora, o governo do estado já contratou na segurança pública 3.000 servidores em todas as forças de segurança. Então, é um número realmente expressivo. Toda vez que nós vamos fazer uma contratação, nós temos que observar o binômio da necessidade e possibilidade. Existe a necessidade? Existe a necessidade. E aí a gente entra no campo da possibilidade do governo contratar. Eu sempre digo, você não contrata um servidor da segurança pública há 30 dias ou para 1 ano. Você contrata ele para 35 anos e longos anos após também a aposentadoria, que tem que ser garantida, inclusive, pelos cofres públicos, pela MT-Prev. É óbvio que tem que ter um estudo técnico, né? Nós estamos ainda com uma turma em formação da Polícia Militar, que forma agora dia 12 de dezembro. Nós já tivemos policiais civis que formaram esse ano que nós contratamos, bombeiros que nós contratamos, policiais penais e socioeducativos que foram contratados pela Sejus, a Secretaria de Justiça lá pelo Dr. Vitor. Tivemos profissionais da Politec contratados este ano 2025 e a última turma de todas as forças forma agora dia 12 de dezembro. Obviamente que em janeiro a gente vai apresentar um novo estudo ao governador assim que abrir o orçamento para a gente chegar e equalizar algum número de chamamento. Lembrando que o concurso ele é um cadastro reserva, ele não é um concurso público. Concurso público eu abro X vagas, contrato as pessoas para X vaga. O cadastro reserva, as pessoas que atingem a nota, elas estão no cadastro de reserva. Tá? Então é diferente de concurso público das pessoas contratadas. Tá certo? Então, existe o cadastro de reserva? Ele existe. O Estado vai ver a necessidade e possibilidade, o binômio do direito, para ver o que ele tem e comporta dentro da lei de responsabilidade fiscal, dentro da capacidade da LOA que foi planejada para o ano de 2026, para que a gente sim possa empregar uma possibilidade de um novo efetivo de todas as forças. Professor. Secretário, eu vou pegar carona exatamente nessa resposta, porque eu já ouvi muitas e muitas vezes que existem mais de 1.000 pessoas que passaram em concurso público. Cadastro reserva, professor. Diferente de concurso público. Eu ia chegar lá. Cadastro reserva. Então, mais de 1.000 pessoas para a Polícia Militar. E essas mais de 1.000 pessoas, inclusive fizeram movimentação, manifestação para serem chamadas. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria muito de que o senhor comentasse. Sim. E um segundo ponto. Nós temos apenas 7.000 militares.
eu já ouvi dizer que o Estado de Mato Grosso requer e necessita de 14 mil militares. Nós não estamos muito distante de alcançar esse número, secretário? Vamos lá, professor. Com relação à primeira pergunta, é natural que as pessoas que participaram desse cadastro reserva, elas queiram ser convocadas. O estado de Mato Grosso hoje é um estado fiscalmente AAA, só tem 2 estados no Brasil que têm essa qualidade fiscal. Isso demonstra realmente que as pessoas querem ingressar no estado. Elas fizeram, independente de ser cadastro reserva ou de ser concurso público, né? As pessoas querem ingressar num estado saudável, um estado que presta serviço bom para a sua população, que cresce, que desenvolve, que constrói 6 grandes hospitais em todo o Mato Grosso, que 7 mil quilômetros de asfalto, que tem muitas ações sociais na questão social. Enfim, não tem um município ou um distrito do estado que não tenha uma ação concreta de investimento do governo do estado. Então, é claro que as pessoas que fazem o concurso, elas querem sim ingressar nesse estado bom. Nós não podemos ter uma amnésia seletiva, né? É só recordar 1º de janeiro de 19. O estado não pagava nem combustível para as viaturas rodar. E um dado importante, professor, que nós tínhamos 601 viaturas em janeiro de 19. E nem ali conseguia rodar, porque eram poucas. Hoje nós temos 2.900 viaturas só na segurança pública que faz essa cobertura, essa camada de proteção da sociedade. Então, olha o quanto nós aumentamos de viatura e com condição para poder realmente fazer o trabalho, né? Porque lá atrás não tínhamos. Eu me recordo quando o governador Mauro Mendes assumiu, eu sou servidor público desde 2/2/98. Então, daqui 3 meses eu completo 28 anos já no serviço público, venho desde o 2º mandato do governador Dante de Oliveira. Então, eu me recordo cada governador como foi, e esse último que nós passamos aí, meu salário estava atrasado em janeiro de 19, o 13º não estava pago. Quando eu digo meu, são de todos nós servidores públicos. Então, a gente, lembrando disso, trazendo para um estado atual, AAA fiscal, que paga as contas, paga fornecedores, faz repasse da saúde para os municípios, e o repasse sem estar atrasado. As pessoas tendem a tendência de querer entrar num estado saudável, numa empresa saudável, vamos colocar entre aspas, uma empresa pública, o estado como um ente, obviamente. Né? Nós entendemos isso, entendemos manifestação, é natural, qualquer pessoa que esteja dentro desse cadastro aí, no caso que o senhor citou da Polícia Militar de 1.000 pessoas, essas 1.000 pessoas, óbvio, que querem entrar num estado bom como está hoje. Né? A gente não tem dúvida sobre isso. E como eu disse agora há pouco ao Paulo, nós temos sim um estudo que está quase terminando, em janeiro vamos apresentar, porque ainda temos uma turma em formação. Em janeiro apresentamos, o orçamento ele abre final de janeiro, início de fevereiro, para que a gente possa, né, juntamente com o estudo da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Planejamento, o que nós demandarmos pelas instituições que passa pela Secretaria de Segurança para a gente apresentar junto ao mandatário, que é o governador, para a gente poder fazer essa decisão técnica. Porque é uma decisão técnica, não é uma decisão política, é uma decisão técnica. Por isso que o Estado não está quebrado. Porque se for para chamar todo mundo, de todas as secretarias, o senhor imagina quantos concursos, quantos cadastros reserva, quantas pessoas necessitam em todas as áreas. Né? E o Estado ele tem sim que fazer mais com menos, ele tem que se qualificar, ele tem que ter tecnologia, e a tecnologia não substitui, Paulo. Jamais a tecnologia vai substituir o ser humano. Ela vem para agregar, para dar mais qualidade no trabalho, para dar mais celeridade no trabalho, mas sim precisa da ferramenta do material humano, né? Obviamente que esses quase 7.200 homens e mulheres da Polícia Militar, e aí não são 14, eu acho que o previsto são 12, ele está aquém um pouco, obviamente, né? Mas nós vamos fazer um chamamento de acordo com o que o Estado tem capacidade de chamar. Voltando a falar de tecnologia aqui, eu tenho tanta coisa para te perguntar aqui, rapaz, mas vou acelerar aqui. Eventos em grande volume de pessoas, com grande volume de pessoas, né? Por exemplo, Guns N' Roses, que eu só não fui porque o Lorenberg não quis apresentar o programa para mim, aí o Dorival também não deixou. Mas em eventos assim, se o sujeito, hipoteticamente criminoso, está lá, né, sendo procurado pela justiça, pela polícia, e ele é identificado pela tecnologia que tem, a câmera e tudo mais, tem havido esse tipo de abordagem e prisão? Por exemplo, você pode citar exemplos para a gente ficar mais claro para o nosso telespectador? Daqui a pouco vem um show do Alok aí, do Lima lá, do Gustavo Lima também, né? Então, assim, são grandes multidões. Existe esse trabalho ali que pode identificar e tem havido resultado?
Existe, Paulo. Como eu citei, somente na Arena... A gente conversou no intervalo. No intervalo, né? Como nós falamos no intervalo, somente na Arena Pantanal, quando o Cuiabá estava na Série A ano passado, foram quase 47 ou 48, mas se não me falha a memória, quase 50 pessoas com mandado de prisão em aberto que foram identificados pelas câmeras de reconhecimento facial e foram levados aí de volta aí a responder pelo seu crime e foram presas. Todo grande evento, nós temos um planejamento, é uma câmara temática de grandes eventos, que participam várias forças, instituições, poderes, né? Nós colocamos à disposição da sociedade todo esse aparato, inclusive o aparato tecnológico. No show do Guns N' Roses foram mais de 40 mil pessoas sem nenhuma intercorrência grave. O trânsito funcionou, foi bem planejado, o escoamento de chegada, de saída, o show transcorreu. Uma outra coisa muito pequena, um detalhe muito pequeno, mas no geral não teve nenhuma intercorrência grave que garantiu aí a segurança de mais de 40 mil pessoas nesse grande evento. E lá nós tínhamos sim tecnologia, obviamente se tivesse sido identificada a pessoa teria sido conduzida. Essa ampla divulgação, Paulo, que já existe nesses grandes eventos, tem diminuído o número. Porque a pessoa sabe que se ela for num grande evento desse, obviamente, ela poderá ser identificada. Obviamente que um ou outro desavisado, que talvez nem saiba que tem uma prisão aberta, ele vai lá e lá vai ser identificado e conduzido de acordo com o que prescreve a questão legal. Professor. Secretário, de fato, a Secretaria de Segurança Pública que o senhor administra tem uma demanda muito grande de trabalho. Eu estava olhando, se os meus dados não estiverem corretos, o senhor, por favor, me corrija sempre. Eu estava olhando a estrutura da secretaria. São 4 secretarias adjuntas. E eu vou fazer questão de dar os nomes aqui das pessoas, até para prestigiá-los. A primeira delas, o de Segurança Pública, o coronel Everton de Oliveira. O de Integração Operacional, do coronel Fernando Augustinho de Oliveira. E a terceira, o de Inteligência, o delegado Walter Furtado Filho. E a última, que não é a última, mas também importante nesse meio todo, é o de Administração Sistêmica, do tenente-coronel Tiago Vinícius da Silva. E aí vem a minha pergunta, secretário. Essa estrutura, com todo o conhecimento, eu estou provocando a sua experiência, o seu conhecimento, a sua sabedoria. Essa estrutura corresponde e atende toda a demanda da Secretaria de Segurança Pública ou ainda está aquém do necessário? Professor, hoje ela corresponde porque cada secretaria adjunta ela tem um desdobramento em superintendências e coordenadorias. Por exemplo, a integração operacional, que é do Fernando Augustinho Galindo, ela se desdobra em várias superintendências, como o CIOSP, que são os Centros Integrados de Operações de Segurança Pública, onde controla toda essa questão do Vigia Mais Mato Grosso, o atendimento das ligações 190, 193, 197, 181. Isso tem essa superintendência que tem coordenadorias e gerências. Nós temos o GEFRON, que também faz parte desta secretaria adjunta, o CIOPAER, que é uma estrutura grande que atende todo o Estado, atende as grandes ocorrências, atende resgate, atende transporte de órgãos, que é importantíssimo, atende pessoas para receber ou fazer doação de órgãos também, além de órgãos propriamente dito. Né? Isso eu estou falando apenas dentro dessa secretaria adjunta, que ela tem um desdobramento dentro da sua competência. Todas as outras secretarias adjuntas têm a mesma estrutura. Tem a estrutura de superintendências, coordenadorias e gerências. Então, hoje nós temos uma estrutura, ela está adequada, nós temos uma estrutura, vamos dizer assim, até um pouco enxuta, porque não adianta eu ter 5, 6, 8 adjuntas para fazer um serviço que eu poderia ter uma estrutura menor e um gasto menor também. Né? Então, tem atendido, porque a segurança pública, além das 4 secretarias adjuntas, tem as instituições que são as desconcentradas. A Polícia Militar, a Polícia Judiciária Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e a nossa Polícia Científica, a nossa Politec, né, que é o nosso CSI Mato Grossense, desenvolve um trabalho fantástico também. Nós temos bancos de DNA integrados no Sistema Nacional, nós temos um banco de balística, um parque balístico que também é integrado no Sistema Nacional. Então nós temos as desconcentradas que não fazem parte das adjuntas, além das 4 adjuntas que a Secretaria de Segurança tem. Secretário, Só para dar os nomes, Paulo, perdão, aqui está o Coronel Fernando Tinoco à frente da Polícia Militar, o Coronel Flávio Gledson à frente do Corpo de Bombeiros, a doutora Daniela Maidel à frente
frente da Polícia Judiciária Civil, e o Dr. Jaime Trevisan à frente da nossa Politec, a nossa Polícia Científica. Coronel Fernando, o senhor está sendo aguardado neste lugar onde está o secretário, onde esteve outro dia o governador, o senhor também vai falar na nossa gloriosa Polícia Militar, né? A gente tem o maior prazer de trazer aqui as ações da PM, nosso querido comandante da PM. Eu gostaria de um comentário seu, uma avaliação como homem de segurança pública sobre a aprovação pela Câmara, e resta agora ao Senado, dessa lei antifacções. E o que o senhor acha de ela não ter sido aprovada a equiparação com organização terrorista? Paulo, para a gente caracterizar o terrorismo, o que é o terrorismo? Quando causa terror, quando a sociedade fica atemorizada realmente. E o que a gente vê muitas vezes, não tão distante aqui em Mato Grosso, você vê crimes onde se corta a cabeça, onde desmembram pessoas. Isso acontece também nos grandes centros. Então isso está acontecendo em todos os locais do Brasil. Eu acho que deveria ter sido sim, porque a legislação, se ela for mudada, ela pode ter esse arcabouço jurídico dentro dela e elevando as penas, no caso aí, de terrorismo, de facções criminosas. Eu acho que a gente poderia ter dado esse passo e avançado nesse sistema. Pode avançar mais ainda no futuro, Com certeza pode avançar bastante. Tomara que avance. Eu também não defendo isso que ele falou aqui, não é? Para mim, bandido bom é bandido preso, não é? E de preferência, dependendo do crime, para sempre. Olha só, eu gostaria muito de continuar aqui. Acho que eu ia falar morto, né? Mas eu não posso falar. Olha só, tem alguma coisa... Eu tenho um minuto para o senhor dizer aquilo que não foi dito até agora, porque tem muita coisa para abordar. Eu queria falar do Nortão lá, de Sinop, de Sorriso, de Lucas, que tem havido muitas ocorrências. Sorriso apareceu aí nesse januário, infelizmente, mas eu tenho um minuto para o senhor. Paulo, é importante sua observação de Sorriso, eu vou até aproveitar esse um minuto para falar, porque em relação ao ano passado nós já reduzimos mais de 80% de homicídios. Eu recebo o prefeito Alei, há uns 15 dias atrás na secretaria, ele fala que uma das maiores ocorrências hoje que tem no município é problema com som alto e perturbação do sossego e do sono das pessoas. Por quê? Esse investimento que foi feito, como eu disse, ele não é só na capital, ele é feito em todo o interior do estado. Nós inauguramos cavalarias em Sinop, em Lucas, em Mutum, temos um estudo agora já em Peixoto para inaugurar uma nova cavalaria. O Grupo Raio foi inaugurado em todas as regionais, nós estamos inaugurando e agora teremos 200 profissionais formados que serão distribuídos para essa estratégia no interior do estado. O Grupo Raio é aquele grupamento de motos que dá uma celeridade na ocorrência, passa por qualquer local, não fica preso em trânsito. Então são estratégias que estão sendo adotadas, não somente aqui na Baixada Cuiabana, mas no Nortão, no Araguaia, na região noroeste, na região oeste aqui embaixo, na região sul do estado. Então são os investimentos que estão sendo feitos, estão chegando realmente lá na ponta. E eu aproveito esse final para agradecer o convite e agradecer ao governador Mauro Mendes e o vice-governador Otaviano Pivetta, que tem também um olhar especial na segurança e desde o início de 2019 já fez um investimento altíssimo na segurança, o que dá para a gente avançar em todos esses programas e nos atendimentos. Mauro é enjoado, Mauro é eficiente. Qualquer palavra que ele troca com o secretário é eficiência. Obrigado por ter vindo aqui, viu, nobre secretário Roveri, Coronel Roveri, obrigado. Esse espaço segue a postos para o senhor e para todos da segurança pública, todos que compõem, delegada geral, o nosso comandante da PM, todos que puderem, tiverem o que falar, a gente está sempre a postos para bem informar. Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Alessi, minha querida amiga de longa data. Obrigado a você, o rapaz está filmando agradecer ali. Agradecer a Alessi, o Frank está conosco o e Frank, também agradecer a secretária Laís, que dá treinamentos. Minha amiga também. Para todas as forças de segurança, que a gente possa comunicar bem com a imprensa. Então, agradecer esse brilhante trabalho na comunicação, Laís que é importante para nós. Minha amiga, flamenguista, que nem eu. Tu também é flamenguista, não? É, né? Então tá. Lorenberg. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra aqui com a Deise Bocalon. Ela é secretária de saúde de Várzea Grande. Deise Cássia Bocalon. Amanhã aqui conosco ao vivo às 7h30 da noite. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.